Hoje em dia estamos sempre a falar da educação, dos problemas da educação, a crise dos professores, as crianças, os jovens. Estamos sempre a falar de educação e então foi um tema que eu pensei, por que não ir estudar o que é que a doutrina espírita nos diz acerca da educação ou da falta dela. E então foi por aí que eu fui à procura de ver, no fundo, o que é que esta doutrina, que para mim se aplica a tudo o que nós vamos vivenciando no nosso dia a dia, o que é que ela nos diria também acerca deste tema. E a primeira coisa que nós reparamos é que muitas vezes nós associamos educação a quê? A instrução. Aquela frase que está ali que diz que a educação é fundamental para a nossa vida no mundo, é uma frase que é comum a todos nós. Para o desenvolvimento da sociedade, todos nós vemos que cada vez mais a escolaridade obrigatória vai sempre aumentando. Antigamente era a 4ª classe, depois passámos aqui ao 2º ano, ao 9º, já vamos na escolaridade obrigatória até onde? Até ao 12º. Ou seja, estamos sempre a aumentar o nosso nível de educação. Mas a nossa tendência é pensar em educação como sendo o quê? Sendo instrução. Uma aprendizagem que promove o nosso desenvolvimento intelectual. Portanto, estes dois conceitos não são idênticos. A instrução é importante, o desenvolvimento atual, o aumentar do conhecimento, porque isso vai ser bom em prol da vida de cada um de nós, mas também em prol de quem? Da sociedade como um todo. O aumento da instrução é bom para a sociedade, não só para o indivíduo. Mas eu decidi que ia procurar. Então, o que é que a educação, se eu for a um dicionário, o que é que me aparece para a educação? Aqui. É porque eu carreguei em qualquer coisa que não devia, não é? Pronto. E então, a primeira definição que surge no dicionário diz-nos que a educação é um processo que visa o pleno desenvolvimento intelectual, físico e moral de um indivíduo. E olhem aquele parênteses, sobretudo na infância e na juventude, e a sua adequada inserção na sociedade. Mas eu quero que reparem naquele parágrafo, sobretudo na infância e na juventude. Isto é o que está no dicionário. Bom, vamos assim. Diz ainda que a educação acaba por ser um conjunto de princípios, valores e normas de conduta socialmente transmitidas, que estruturam a personalidade de cada indivíduo. E ainda nos diz que é um processo geralmente orientado por outrem, de aquisição de conhecimentos e aptidões. Lá está a tal instrução. E ainda nos diz que é um conjunto de conhecimentos ou aptidões assim adquiridas. Nunca eu pensei que educação tivesse tanto no dicionário.
É uma palavra que nós sabemos o significado, mas muitas vezes não vamos Não vamos lá ver. Sabemos o que é, temos uma ideia, não aprofundamos. Eu confesso, eu nunca tinha ido ver ao dicionário o que é que lá estava a dizer sobre educação. Formação que se recebeu ou que se ministrou. Portanto, e não fica por aqui, ainda diz que pode ser um conjunto de todos os recursos dedicados à gestão do sistema escolar de um país, daí se falar tanto na educação, em termos do governo, tudo isso, da estruturação por país, por região, etc. Ainda diz que é um conjunto de métodos e técnicas desenvolvidas para garantir o quê? Sucessos de aprendizagem, faz parte do domínio da pedagogia, ou seja, cada vez mais há quem estude estes processos de aprendizagem por forma a quê? A garantir o sucesso dessa mesma aprendizagem. E ainda diz que é aperfeiçoamento de um sentido, de uma aptidão. Isto também é educação. E ainda, domínio e observância das normas de conduta socialmente aceites, da cortesia. E assim, alguém alguma vez pensou no dicionário nós termos todos estes pontos acerca da educação? Então agora vamos tentar fazer um paralelo de tudo isto que falámos aqui com o que nós conseguimos encontrar na doutrina espírita. E vamos pensar que então educar é muito mais amplo e global do que instruir. Educar, no fundo, é uma arte, é a arte de formar o quê? O caráter. Não devemos nunca dizer que alguém não tem educação. Toda a gente tem educação, por tudo aquilo que vimos até nas próprias definições de educação. As pessoas podem ser quê? Bem educadas ou mal educadas. Mas dizer que alguém não tem educação, não. Todos nós tivemos educação. Seja a educação que recebemos em casa, seja a educação da escola. Agora, o que nós vamos usar dessa educação, aí é que está o quê? Se calhar a diferença entre mal educado e bem educado. E também sabemos que isso varia de acordo com a região, a sociedade em que se insere. Porque se há coisas que na nossa sociedade são considerados faltas de educação, noutra sociedade são consideradas quê? Normais, usuais. Por isso, no fundo, a educação, e quando um indivíduo promove a sua educação, já tinha dito que promove também o quê? O progresso social de toda a sociedade. Se todos formos bem educados, ou seja, se todos promovermos o bem ao próximo, o não às guerras, fazer no fundo como Jesus nos disse, e assim teríamos uma sociedade que muitíssimo melhor. Por isso, todo o progresso da sociedade tem início sempre aonde? No progresso individual, no progresso que cada um de nós tem de quê? Tem de fazer. E que, através da educação, é indiscutivelmente um fator de quê? De crescimento espiritual.
sempre que nós consigamos um progresso individual nosso, estamos a contribuir para o bem da sociedade e estamos indiscutivelmente a crescer em termos espirituais. E na doutrina espírita, encontra-se no Evangelho de São Marcos: em verdade vos digo que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E isto faz-nos pensar que realmente todos nós que aqui estamos começamos como? Nascemos como simples crianças. E Jesus associou, dizia: vinde a mim as criancinhas. E ele associou a quê? Que a pureza do coração é inseparável de quê? De dois conceitos: simplicidade e humildade. Exclui toda a ideia de egoísmo, de orgulho, que são os grandes vícios de quê? Da humanidade. Jesus toma a infância como emblema de quê? Desta simplicidade, desta humildade e desta pureza. E ainda há pouco vimos, o Lucas disse ao Mateus para não fazer o quê? Batota. E depois logo a seguir disse o quê? Ele nem sabe o que é isso. Lá está a tal pureza, a tal simplicidade, humildade que nós associamos a quem? Que nós associamos às crianças. E se continuarmos na nossa busca no Livro dos Espíritos, na questão 379, Kardec perguntou aos espíritos: é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Ao que eles responderam: pode até ser mais, se mais progrediu. Apenas a imperfeição dos órgãos infantis o impede de se manifestar, obra de uma conformidade com o instrumento de que dispõe. E o que a doutrina nos diz é que todos nós somos quê? Espíritos reencarnados num corpo material. E que viemos para quê? Para progredir. Ora, num corpo infantil, vamos ver o que é que acontece. E na bibliografia da codificação básica, na bibliografia da codificação de Kardec da doutrina, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados os que têm coração puro, explica-nos como é que estes processos ocorrem e diz-nos que, ao aproximar-se do processo de reencarnação, o espírito entra em perturbação e vai perdendo pouco a pouco a consciência de si mesmo. Ou seja, acaba por quê? Por ficar num estado em que vai esquecendo todo o seu passado e todas as suas vivências anteriores. E isto é uma bênção que vai dar ao espírito um ponto de partida novo. Para quê? Para que ele tenha todas as capacidades de conseguir quê? Ultrapassar todos os desafios, todos os processos que vão levar ao seu melhoramento. No entanto, ele mantém todo o seu passado, que está num estado de quê? De latência. Ele vai renascer para uma vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, mas com base em quê? Em toda a sua experiência adquirida. É uma bênção de Deus
nós esquecermos-nos das vidas passadas numa nova reencarnação. No entanto, a partir do nascimento, as ideias vão tornando o quê? Vão se tornando gradualmente mais conscientes. Os órgãos físicos vão-se modificando, dá-se o crescimento, e se repararem, naquela primeira definição de educação, dizia-nos que era um processo que moral, físico, que a gente nunca tinha pensado nisso, mas a verdade é que está lá, que também é um processo que físico. E isto permite que realmente nos primeiros anos o espírito é verdadeiramente criança, com aquela humildade, com aquela pureza. No entanto, à medida que o tempo vai passando, todos os instintos que nós temos daquele ser que nós verdadeiramente somos, vão começando o quê? Vão começando a surgir. E durante a infância é o período onde o espírito pode ser mais facilmente corrigido nos seus defeitos, exaltadas as suas virtudes, porque é o que nos dizem que é o período onde o espírito é mais maleável. É o período essencial para conseguir moldar esse espírito para os desafios que ele se propôs nesta reencarnação. E assim conseguirmos levar à sua progressão. E é isto que torna mais fácil a tarefa aos pais. Durante a infância é quando acaba por ser mais simples educar. É uma fase essencial e que muitas vezes hoje em dia o que é que acontece? Os pais têm assim tanto tempo para os seus filhos, entregam-nos em creches de manhã até à noite. A doutrina espírita diz-nos que é essencial esta fase. A fase da infância é primordial para a progressão de qualquer espírito. E um pai não pode, um pai, uma mãe, um avô, uma avó, um tio, porque quando estamos a falar de educadores, estamos a falar de um conjunto de pessoas, da família, mas também englobando professores. Qualquer um de nós é um educador quando convive com o seu semelhante, porque somos todos educadores. No Livro dos Espíritos, Kardec ainda questionou qual a utilidade de passar pelo estado de infância. E mais uma vez, os espíritos nos dizem: nós reencarnamos com o objetivo de quê? De aperfeiçoar. E durante esse período o espírito é mais acessível às impressões que recebe, que lhe vão auxiliar o adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Ou seja, todos os que lidam com crianças estão incumbidos de quê? Da sua educação. E mais uma vez, noutro capítulo, porque a informação está espalhada no Evangelho segundo o Espiritismo em diferentes capítulos, voltam a questionar porque é que o espírito da criança não se mostra tal e qual como é. E dizem-nos que realmente Deus tudo sabe e a sua obra é perfeita.
Porquê? Porque enquanto criança, a criança necessita de quê? Não andam, não comem sozinhos, necessitam de ser quê? Cuidados. E esses atos de ternura, é assim, fazem e estimulam em quem cuida dos pequenos seres que surgiram, estimula o quê? Estimula os bons sentimentos, a vontade de cuidar. Para as mães, o filho é sempre perfeito. O amor torna-se natural pelo filho, aquele devotamento, aquela dedicação. E isso, se o espírito viesse já com todas as características de um adulto, iria suscitar esse devotamento, essa vontade de cuidar, essa vontade de estimular a aprendizagem? Se calhar não. Portanto, Deus sabe o que faz. Mas, desde pequenino, as crianças vão começando a manifestar os seus instintos, bons ou maus. Daí que nos aconselhem a quê? A estar atentos desde a infância. Porque o espírito começa a quê? Começa a revelar os seus instintos. E dão-nos o conselho: façam como o bom jardineiro, que corta os rebentos defeituosos à medida que eles vão surgindo na árvore. Se nós deixarmos as crianças serem egoístas, maldosas, orgulhosas, o que é que vai acontecer mais tarde? Eles vão continuar a quê? A ser maldosos, orgulhosos e egoístas. E é muitas vezes por estas situações que pais que cuidaram dos filhos e acharam que lhes estavam a dar tudo, depois na velhice os filhos não têm o quê? Não têm os cuidados para tratar de quem? Dos pais. E isto terá sido uma falta de quê? Uma falta por parte desses pais que não souberam transmitir-lhe determinados valores. É na infância, é no seio da família que nós temos que cultivar esses valores de tolerância, de entreajuda. E isto é o que nós verificamos, por exemplo, no capítulo Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Porque mesmo que um filho tenha sido desprezado pelo pai, pela mãe, que tenha sido até maltratado, foi o seu pai e a sua mãe que se comprometeram também no plano espiritual em dar-lhe quê? A oportunidade dele vir, reparar e evoluir. E isso temos que ser sempre, seja qual for a circunstância, profundamente gratos. Essa oportunidade foi-nos dada por esses pais. Daí que no Evangelho nos digam: honrai a vosso pai e a vossa mãe. Porque sejam filhos, são espíritos, os pais são espíritos, os filhos são espíritos. E portanto, é assim, se viemos ambos limar arestas para o nosso desenvolvimento, somos responsáveis pelas nossas atitudes. E um filho que tenha sido maltratado, entre aspas, pelos pais, mas que continua a ter a mesma consideração pelos pais, é assim, é um espírito que garantidamente valeu a pena esta reencarnação.
porque conseguiu praticar o bem, apesar de quê? De todas as vicissitudes da vida. Por isso, como espíritos individuais que somos, cada um de nós tem que ponderar tudo isto. E é o que diz ali no fim. Quando os pais terão feito tudo o que devem pelo adiantamento moral dos seus filhos, se não alcançam êxito, não têm que se sentir quê? Culpados. Porque eles estão de consciência quê? Tranquila. Nós não conseguimos consertar tudo, fazer tudo, porque cada um de nós tem a sua individualidade. E tendo a sua individualidade, tem o seu livre-arbítrio para quê? Para tomar as suas decisões. Em quantas famílias com mais do que um filho, 2 e 3 filhos, quantas vezes não comentamos em sociedade? Com os mesmos pais, a mesma educação e aquele irmão é um desvairado, por exemplo, o outro é tão certinho. Mas a educação é a mesma, mas eles são espíritos iguais? Não. Cada um é um espírito diferente. A educação deverá ser igual? Se calhar a educação não precisa de ser igual. O amor por eles tem que ser igual. Agora a educação, quantas vezes há um filho, pode haver um, a quem se diga uma vez as coisas e ele acata e faz. E depois há o outro que se calhar tem que se dizer quantas vezes? 10 vezes ou mais. Portanto, o amor pelos filhos terá que ser igual. A educação terá que ser exatamente igual? Se calhar não pode ser igual, porque cada espírito é um espírito. E logo tem necessidades de aprendizagem quê? Diferentes. E isto para chegarmos, no fundo, a isto. O seio da aprendizagem começa aonde? Na família. E temos que pensar em que família é que nós estamos inseridos agora nesta nossa reencarnação. Que tipo de família? Na família certa para aquilo que nós temos que quê? Para aquilo que nós temos que aprender. Para aquilo que nós temos que ultrapassar. E podemos ter famílias tradicionais, um pai, uma mãe, como podemos ter famílias monoparentais, só um pai, só uma mãe, e hoje em dia até já temos famílias que com 2 pais ou 2 mães. E importa qual é o tipo de família? O que realmente faz a diferença na família é o amor, que vai perdoar, confiar e que sabe estabelecer limites e transmitir o quê? Valores. Isso é que é o importante. Uma família não precisa de ser a família tradicional. Tanto que temos as situações de filhos que biológicos e podemos ter filhos que adotivos. O que interessa é o quê? O amor, a vontade de quê? De educar, a vontade de ajudar um espírito no seu percurso e na sua evolução. E é isto também que, na questão 208, Kardec perguntou: nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento? Ao que eles respondem: ao contrário, bem grande influência exercem. Os espíritos têm que contribuir para o progresso uns dos outros. É uma missão dos espíritos dos pais desenvolver os seus filhos pela educação.
Isso é uma tarefa. E se falharem nessa tarefa, vão se sentir depois quê? Culpados. Portanto, isto é verdade para os filhos biológicos, para os filhos adotivos, é uma missão, promover o quê? Promover o progresso uns dos outros. E os pais têm essa obrigação de tentar transmitir essa educação naquele sentido mais lato, não a educação no sentido só de instruir. Mando-o para a escola e já está. Não. Temos que promover o quê? Temos que promover essa educação pelos valores, pela moral. E a educação começa logo aonde? Na infância. Para, lá está, para moldar os defeitos inerentes a cada espírito. Pode-se considerar como missão a paternidade? Pergunta mais à frente na questão 582. É uma verdadeira missão. Temos duas perguntas que no fundo nos dizem quê? Nos dizem o mesmo. Constitui um grandíssimo dever que empenha mais do que pensa o homem. A sua responsabilidade quanto ao futuro. Portanto, é uma missão onde nós ficamos empenhados. Porque ter um filho e não promover a sua educação é algo que vai acarretar consequências para nós próprios. Muitos há, no entanto, que mais cuidam de endireitar as árvores do seu jardim e de fazê-las dar bons frutos em abundância do que endireitar o caráter do filho. Lá está, muitas vezes nós queremos só quê? Proporcionar-lhes tudo material, dar-lhes acesso a tudo o que é material. E estamos a desprezar o quê? Estamos a desprezar o principal, os valores. Os valores, que é isso que lhes vai mudar quê? O caráter. Não podemos ambicionar só que eles tenham um curso e um grande emprego. O que é que interessa isso? Há tanta gente com uma formação académica muito elevada e que na realidade é verdadeiramente quê? Mal educado. Porque no trato com os seus próximos despreza as outras pessoas, não as trata com consideração, acha-se superior. Isso é uma pessoa bem educada? Não é. E isso deriva de quê? Deriva de ser educado em termos do desenvolvimento intelectual, mas a parte moral estar quê? Muito aquém dos verdadeiros conhecimentos que ele deveria ter. E isto faz parte do papel dos pais. E quem diz dos pais, diz também de quem? De todos os educadores à volta. E, na realidade, a vida na Terra é toda ela um projeto educacional. A Terra é uma escola, onde a lei divina nos dá, a nós todos como espíritos, a oportunidade de renascermos junto àqueles que têm condições de nos ajudar para o nosso melhoramento individual. Não nascemos por acaso nesta família com estas características. Não vivemos nesta sociedade com estas características. Nada é por acaso. Isso foi tudo o quê? Pensado. As pessoas com que nos cruzamos são todas elas quê? São todas elas benéficas para o nosso aprimoramento individual. E no seio da família nós vamos aprender isso, no seio da sociedade. Temos
um grupo familiar que nos vai permitir ter todas as experiências que necessitamos para estimular tudo aquilo que nós viemos cá aprender e treinar. Por isso, é essencial que qualquer pai, qualquer mãe, qualquer avó, avô, estenda ao núcleo familiar, que cumpram todos o papel que nós temos na sociedade, que é proteger a criança na infância, porque ela é frágil. O plano espiritual também protege as crianças durante esse período. Nunca estamos sós, temos sempre o auxílio dos bons espíritos para nos auxiliar a fazer o nosso melhor. Protegem, quem nunca ouviu dizer, eu não sou muito boa em provérbios, mas há um provérbio qualquer que diz, não é? Que ao menino ou ao pequenino Deus... Pois, é isso. Mete a mão por baixo. E isso é uma verdade. E isso está na doutrina, que durante a infância, os bons espíritos protegem aquele espírito. E protegem com o intuito de quê? De que realmente os pais os consigam quê? Moldar. É o período onde eles são maleáveis ao seu caráter. Por isso, temos que dedicar realmente mais tempo na infância aos filhos. É essencial. Tempo para brincar. Tempo para incentivar. Não podemos cometer o erro de quê? De projetar nos nossos filhos as nossas frustrações. Muitas vezes queremos que os nossos filhos tenham aquilo que nós não tivemos ou façam aquilo que nós não fizemos. Errado. Eles são seres individuais. Eles têm que ser aquilo que eles são. Porque cada um de nós tem aptidões diferentes. E se nós detectarmos que uma criança tem um jeito, uma aptidão natural para a música, para o desenho, só temos como pais que estar atentos e incentivar essas aptidões. Auxiliar, estar presentes, ensinar a ler, o prazer da leitura. Tudo isso é extremamente importante neste processo de educação. É assim, se nós conseguirmos isso, nós vamos conseguir promover esta educação global. E lembram-se naquela primeira frase do dicionário? Não falava lá na infância e na juventude? Dizia, num dicionário, na definição. E o que a doutrina nos mostra é que exatamente essas fases são essenciais. Porque é que a juventude costuma ser mais difícil? A doutrina explica-nos porque aquela fase em que o espírito está mais ou menos adormecido, latente e é maleável, quando começa a chegar à fase da adolescência, por aí adiante, vai começando a quê? A trazer ao de cima tudo aquilo que ele é. É quando normalmente se começa a dar os conflitos geracionais, porque começam o quê? A manifestar a sua essência. Se não corrigirmos, não moldarmos até essa fase, dificilmente depois conseguiremos quê? Atuar. Doutrina espírita é, no fundo, o quê? Dá-nos as bases, é o arcabouço moral, para que nós consigamos entender todos os fundamentos da família. Porque essa família não foi formada aqui, no planeta Terra, mas também foi um compromisso que vem do plano espiritual. E nós, como pais
ou filhos, assumimos esse compromisso. E temos que entender que tudo o que nós passamos no seio familiar são desafios, mas são desafios que promovem as nossas transformações, como filhos e como pais, como avós, como tios. Por isso, como esta imagem muito diz, educação não transforma o mundo. A educação muda as pessoas. E as pessoas, essas sim, depois é que vão transformar quê? Transformar o mundo. Por isso, para educar precisamos de nos esforçar para mudar os maus hábitos e adquirir novos hábitos. Porque vamos falar na educação das crianças, é muito mais do que isso. Todos os dias nós nos podemos educar a nós próprios, com a tal autoavaliação dos nossos procedimentos, como a doutrina nos ensina. O que é que eu fiz de bem, o que é que eu fiz de menos bem, o que é que eu fiz de mal. E a vontade de quê? A vontade de nos corrigirmos. Vamos conseguir corrigir-nos no dia a seguir? Se calhar não, quando dermos por nós voltamos a fazer o quê? Vamos a fazer a mesma asneira. Mas se essa vontade houver, pouco a pouco vamos conseguindo. Por isso temos que, sem dúvida, alterar o quê? Todas as tendências negativas que nós trazemos dentro de nós. Temos também que nos quê? Auto-educar. E em relação aos filhos, assim, não nos podemos esquecer que Allan Kardec nos disse: o verdadeiro espírita é aquele que se esforça para vencer as más tendências. Não está lá, é aquele que consegue, pois não? É aquele que se esforça, porque se nós nos esforçarmos, nós vamos conseguir lentamente quê? Mudar o nosso interior. E essencial para a educação é o exemplo. Educar é ensinar com exemplos. É o melhor método de ensino. Ninguém pode esperar que um filho seja honesto e que lhe tenhamos transmitido esse valor se ele, durante toda a sua infância, viu o pai a enganar tudo e todos. É provado cientificamente, com vários estudos de violência doméstica, que filhos que sofreram violência doméstica tornam-se eles próprios mais tarde quê? Agentes de violência doméstica. E isto parece um contrassenso, não parece? Se ele sofreu de violência doméstica, porque é que vai sujeitar os outros a essa violência? Foi o exemplo que ele teve. Filhos de pais alcoólicos têm maior tendência para quê? Para serem alcoólicos. E por aí adiante, tantos exemplos. Por isso, é o exemplo. Nós temos que quê? Nós temos que educar pelo exemplo, pelas nossas atitudes, porque são essas que vão ser quê? Fundamentais e que desde a infância vão ficando no íntimo das crianças. Se for criado por uma família, por alguém que é sempre gentil, delicado, essa criança vai ser quê? Gentil e delicada com os outros. Se for criado no ambiente em que é agressivo para os outros, despreza os outros, são esses os exemplos que vão ficar para a sua educação. Por isso, na educação, é assim, temos nós, não é só o que fazemos à criança, porque as crianças sentem se nós mentimos, se estamos a dar desculpas,
eles lá no fundo sentem. E essa honestidade tem que ser transmitida. E isso é essencial no processo de educação. Por isso, a educação é realmente a chave para qualquer fechadura. É uma mudança de valores estruturais nas instituições em toda a nossa sociedade. Permite a adoção de quê? Posturas éticas, ético-morais de qualidade. E vai conseguir eliminar o grande vício da humanidade, que é o quê? Como nos dizem os espíritos superiores, que é o egoísmo. E isso vai levar a quê? A uma sociedade já com uma pluralidade completamente diferente, com respeito, e para finalmente atingirmos o quê? O amor incondicional, que é aquilo que nos vai permitir ser espíritos que, quando chegarmos ao amor incondicional, e naquela escala espírita já estamos muito à frente, coisa que até ao momento ainda nos falta muito. E pronto, e com isto termino. Bibliografia, na realidade, eu só me baseei no Livro dos Espíritos e no Evangelho segundo o Espiritismo.